Bomba Break News, estão dizendo aqui que o carioca é o mais educado da mesa. Mas eu não sou carioca, então vamos nessa. Michele Bolsonaro decide deixar a presidência do PL Mulher após crise com Flávio. Afastamento foi anunciado pela sigla nesta terça-feira, dia 30. Então, agora mesmo, podem voltar a comentar, senhores. Então, ela tava falando que ela não ia mais sair candidata, né, ao Senado. Agora ela deixou o... Não, mas deixar o PL Mulher... Ela não deixou o PL, né? Ela continua afiliada. Continua né? afiliada. Ela só não deixou o PL Só Mulher. está na presidência. Ela abandonou o cargo. Na prática não mudou nada, né? Não. Assim, o PL é mulher. Eu até remeti uma opinião um pouco forte na live da tarde com o Pedro, que eu copiei do Império, inclusive. Eu provavelmente copiei Novos Clássicos. Que é uma opinião forte sobre o Abraço, PL Mulher. Anton, abraço, pessoa. Uma opinião fortíssima sobre a importância do PL Mulher pra Long House. Né? Mas assim, de verdade, é presidência o PL jovem, PL mulher não serve pra Deixa eu dar um contexto aqui, ô Will Balada. Qual deve ser o orçamento do PL Mulher? Nossa. Eu digo dezenas de milhões aqui, chutando. Sim. Não sei, eu posso pesquisar aqui pra vocês. Vamos pesquisar, vamos fazer o bolão aqui. Vou falar 70 milhões. Ah, não acho que seja tudo não, mas vamos falar uns 40 não, milhões. PL é... O BH fica fazendo pesquisa na tela que tá aparecendo na live. Ah, tá. Agora parou de fazer isso. 40, 70, 40, chuta aí. Cara, acho que tá no cinquentinha. Impera? Pesquisando o Grok, foda-se. Eu coloco 50 também. Coloco 50. Vamos ver. 8% do PL gastou 14 milhões. Nossa, só? 16 14 milhões. milhões. É, 16 milhões. Pouquinho. Tá pouquinho, meu irmão, dá 8%. 16 mil. Valdemar, Não posso falar nada. É que o orçamento do PL é grotesco. Não, sim, realmente. Pro que é o orçamento do PL é nada. 14 milhões é Mas absolutamente existem nada. partidos aí que fariam um estrago com 16 milhões de reais. Nossa senhora. Aqui, ó. Com Michele Bolsonaro, PL Mulher deve ter 860 mil por mês para despesas e viagens. É pouquinho, né, galera? Nossa. Você tem quanto? Isso só passagem, isso só passagem. Despesas de viagem, hotel... Não, despesas e viagens. É. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve gerir um montante mensal de cerca de 860 mil frente à mas ela assessoria merece, né? PL. Ela tá cuidando do galego. Ao todo, o PL terá direito nesse ano a um montante de 205 milhões. Você vê que o PL mulher, o Valdemar só tá cumprindo cota, né? Não. Cara, Mano, não bota um centavo fora da cota. Não bota. acabou. É engraçado que das viagens da Janja, os patriotas fazem vídeos semanais, né? Mas Sim. dos 860 mil aqui Por da que você Michele, tá passando eu pano nunca pra vi eles Janja comentarem. agora, é isso? Ah, Tá ligado? sabia que Ó o corte. tinha uma... É a hipocrisia. Ah, a hipocrisia. A Ó a hipocrisia do dos BH. bolsonaristas. Dito isso tudo aí, como a gente falou, assim, eu não acho que ninguém tenha o direito de ofendê-la pessoalmente. Isso que o Cox falou, assim, pra mim é, além de extremamente deselegante, não favorece o debate, cara. Eu não Cara, gosto- é eu a não mulher gosto, do chefe dele. O direito de ofender, eu sou a favor do direito de ofender. Eu acho que as pessoas têm o direito de ofender umas às outras. Eu acho que você não tem o direito de caluniar, de injuriar, de imputar crime, mas de ofender, eu acho que você tem Porque, cara, eu tenho exceções a isso, sinceramente, assim, eu de não tenho ofender. tanto problema, assim, em ofender as pessoas. Nem eu. Mas, assim, dentro do teu campo político, com o teu chefe, ele é mais uma deselegância. Por exemplo, eu venho mais aqui, grave, eu texto, não entendo. sei lá, o comentário mais light que eu faço sobre Flávio Bolsonaro é chamar ele de eunuco. Eunuco? Mas é o Flávio, brother. É o Flávio, o cara tá lá. Eu não vou xingar ninguém da minha bolha. Nunca, não interessa o cenário, porque isso é só bizarro. O bolsonarismo é só nego se matando publicamente. Paulo, chamando a porra da mulher do chefe dele de puta. Caralho, brother. Mas é porque não tem Sabe? assim, é a busca pelo poder. É bizarro. A busca pelo poder é um fim em si mesmo. Sim. Ali, esse é que é o ponto ali todo. Não tem um plano de governo, não tem nada, assim, é a busca pelo poder. Quem tem a condição de assumir o poder é aqui que a gente vai defender e todos os outros porrada neles, Só que entendeu? pior não é assim. Uma coisa é você usar o exemplo do Paulo Cogos, que é um louquinho isolado. Mas os ataques da Michele e essa insinuação que ela é prostituta, ela vem institucionalizada a partir do núcleo duro dos filhos. Sim. É o Kim Paim, é o Alan dos Santos, é o Paulo Figueiredo. São essas pessoas que estão dando a entender, estão fazendo esse ataque e dando a entender que ela é uma prostituta. Foi, né? É o pior, né? É uma disputa eterna pela herança do Jair. Exato. E a Michelle tá querendo. Tá trabalhando pra. Vamos lá. Agora uma perspectiva apenas de guerra. Esses caras estão disputando pela sobrevivência porque ela tá pegando todo o legado do marido dela e tentando entregar pro Nicolas e assumir pra si parte dele. Claro. Porque o nome Bolsonaro nunca vai cair. Mas eu queria a tua opinião, Impera, então. Aí a gente volta pra uma coisa que a gente tratou 20 minutos atrás.
por que é que não tem ninguém representando o bolsonarismo no Rio de Janeiro, que é um local que eles teriam... Era o feudo, Era o feudo feudo original. dele. Aí que vem Sim. pergunta, assim, por que não tem ninguém lá disputando? Nem o Hélio Uma Negão. ca- nem o Hélio- ninguém. nem o Hélio Uma Negão. cadeira de Ele vai deputado disputar estadual. Senado. Em Roraima. Ô, Rafa, Roraima. sabe o que pode Sim, ser? Ah, Eu acho que vai dar muita merda no Rio de Janeiro. Por causa da questão da Rio Previdência, Banco Master. pode E ser. aí colocar alguém por lá. Pode ser, boa leitura, pode ser. E vai aí, implode o cara de vez. É porque foi, gente, o público do Rio de Janeiro, o eleitor do Rio de Janeiro, ele elegeu o Cláudio Castro no primeiro turno. Sim. Então, assim, eu não acho. Pode aparecer o escândalo que for em cima do Flávio Bolsonaro, que se ele se candidata. E isso eu falo com muita tristeza, tá? Se ele se candidata pro Senado no Rio de Janeiro, ele vai ganhar. Você acha que se ele tivesse governador, ele levava? Não sei. Aí não sei. Porque aí vai demandar dele um trabalho muito grande de exposição, de debate, etc., que eu acho que ele não tem capacidade pra isso. Então eu não sei. E aí, numa dessa, a gente teve um caso muito emblemático do Sérgio Cabral com a Denise Frossard, que era uma juíza que era muito combativa à corrupção. E aquela dos bicheiros? Dos bicheiros, exatamente. Pô, um trabalho imenso. Ele foi pra um debate com ela, foi pro segundo turno com ele, foi pra um debate com ela, e ela falava de segurança. Irmão, o Cabral atropelou a Denise Frossard. E aí ele virou o jogo e ganhou. Então, assim, eu acho que num contexto mais amplo, de uma majoritária de executivo, ele não... Ele precisaria aparecer demais, falar demais. Ele passou mal num debate pra Pô, prefeito, sim, né? Enfim. Com a Jandira. Com a Jandira. Mas, pô, bicho, você tá falando que, assim, que ele não tem estofo de debate pra ser governador do Rio e o cara tá querendo ser presidente do Brasil. Então, mas é que tá. Ele queria... A minha dúvida também é essa. Ele queria deixar a posição garantida para ele de senador, que deixava ele respondendo direto ao STF. Sim. Então você tá pensando assim, olha que merda de cenário. Primeiro ia Tarcísio. Cara, ele tá se sacrificando pelo nosso país. Não tem como. Você tá tentando me convencer, mano. Não. Claro. Eu tô tentando convencer assim. Ele tá numa estratégia muito ruim de tentar salvar algum espólio nacional. Então, Pro nome. Primeiro era Tarcísio. Aí os caras perceberam que, assim, fudeu, se o Tarcísio tem chance de ganhar. Se o Tarcísio ganhar, ele vai manter o Bolsonaro na puta que pariu, vai tomar todo o privilégio pra ele, isso. porque, assim, o cara não vai ganhar ser presidente do Brasil, soltar o Bolsonaro pro Bolsonaro ficar tutelando o governo Não vai. dele o tempo inteiro. Exatamente. Eles fizeram essa leitura. Tô alinhado contigo. Aí eles viraram e falaram, fudeu, tem que ser um de nós. Fechado. Aí o Eduardo tava na Disney, Exatamente. não dava. O Carlos é maluco, Beleza. o Jair é limítrofe, e aí Sobrou o Flávio. Que é o que tá embolado num monte de merda. E aí o Flávio foi. Isso. Só que agora que o Flávio foi e saiu aquela merda do Banco Master, agora os caras estão tentando, né, uma ala estaria então tentando resolver isso com a Michelle cruzando o Flávio. Isso. E aí falando assim, não, na verdade a gente tem uma outra alternativa. Mas você acha que eu tô viajando muito nessa Não, minha eu também leitura? acho, não acho Porque também. assim, uma saída digna seria uma Michelle candidata e o Flávio disputando o Senado do Rio. Ok, ele retroagiria, né? Ele desceria, né? Assim. O problema é, vamos lá, seria se a pessoa que pode ungir tudo isso pudesse aparecer. Só que ele não pode ungir. A bênção Exatamente. do governante não pode ser dada. Exatamente. E então você fica num cabo de guerra entre os herdeiros legítimos, que são o filho, e a herdeira ilegítima, que é a madrasta. E aí é uma coisa meio Game of Thrones, entendeu? E aí ela dizendo que fala por ele, você vê que no vídeo dela ela fica falando, mas o galego me disse, o galego me mandou numa missão. E ela tá buscando, então, essa transferência de legitimidade, né? Essa bênção da mão bolsonarista, do Jair Bolsonaro, do pai. E os filhos estão defendendo o legado. Porque até então, até onde a gente sabia, que o próprio Jair não confiava nela. Porque o Jair poderia ter ungido ela, em vez de ter ungido o Tarcísio lá no começo, e ter levantado o nome do Tarcísio e não sei o quê, e o Tarcísio foi, se não me engano, se encontrar com ele. Sim. Então, se o Bolsonaro... Porque o Bolsonaro já sabia, né? Vamos falar assim, o pai já sabia das cagadas do Flávio. Se tem alguém que sabia das cagadas do Flávio, é o Jair Bolsonaro. Claro que sabia. Né? Claro que sabia. Não dá pra falar que o... Não é de hoje que ele E sabia. desde as pequenas, Não é não de dá pra falar hoje. que, assim, que o Queiroz era amigo do Flávio. O Queiroz não era amigo do Flávio, o Queiroz sempre foi amigo do Jair Bolsonaro. Exatamente. Pô, eu ia falar isso só agora. O Exato. gabinete do Flávio no Rio de Janeiro Era nomeado pelo Jair. era nomeado pelo Jair. Exato. Exatamente. Então, assim, não dá pra falar que o Jair não sabia, né? Talvez não soubesse do filme do Dark Horse, que são coisas mais recentes. Eu acho que sabia, mas vamos dar o benefício da dúvida e falar que talvez não soubesse. Mas eles já não confiavam nela naquela época,
Tanto que falaram, não, o candidato, nesse cenário, falou, o candidato é o Flávio. Isso aí. Quem vai resguardar o feudo bolsonarista é melhor perder com 20% do que ganhar com o Tarcísio. Assim, tirar o Tarcísio foi um sinal muito claro para todo mundo que, assim, é melhor a gente perder sendo Bolsonaro do que ganhar com o pau dos outros. Então, é isso. Só que é nessa busca incessante pelo poder, e como eu falei, ali pra mim é uma busca de poder ao fim em si mesmo, porque ele poderia ter recuado. Galera, é o seguinte, tá ruim, eu vou ir pro Senado no Rio, são mais 8 anos aqui, pô, é uma majoritária, a gente vai reavivando a militância aqui, etc. E tudo, mas não. Mas esse que é o ponto. E esse é o ponto que eu quero chegar. Por que que ele não faz isso? Por que que, sabendo que a Michelle, por exemplo, não tem os esqueletos no armário que eles têm, por que que ele não retrocede? Qual é o cálculo que eles estão fazendo? Qual a leitura que eles estão fazendo? A Michelle vai assumir, ela ganha. Poderia ganhar. Poderia ganhar. E a facção dela? E aí que tá. E a facção dela poderia ganhar. Mas tudo bem a facção dela ganhar. Não. Se fosse um grupo unido... Coeso. Coeso e unido, tudo bem. O ponto é, eles fazem uma leitura de que, assim, é melhor perder com os 20% do que ter a facção aliada ganhando. Por quê? E esse é o ponto. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que que pra eles é tão ruim um aliado ganhar? Porque eles não são aliados no fim do dia. É um querendo... É porque é um querendo destruir o outro. É um querendo enfiar Eles a não- faca. no fim Eu eles acho são que é uma aliados. questão de sobrevivência. Eles estão falando assim, caralho, se a Michelle e o Nicolas ganhar, fudeu, acabou pra Eles vão nós. destruir vai a sobrar- Michelle e o não- Nicolas vai E trabalhar a gente pra pode fazer destruir leitura o de Não cenário. vai sobrar Pergunta aqui boquinha pra importante. nós. A gente pode Pode. fazer leitura de cenário citando pessoas aqui? Pode. Perfeito. Pro Tarcísio, inclusive, ele tá numa situação muito ruim, porque o cavalo selado passou na frente dele e ele deixou passar. Sim. Mas como ele é um frouxo... Então, supondo que o Lula ganhe, se o Lula ganhar, nesse cenário, se o Lula ganhar, Tarcísio faz mais um governo mediano em São Paulo Uhum. e tem muita chance de disputar uma eleição Na em próxima, 30. Sim. E aí, com chance de vencer. Ok. Se o Renan Santos ganhar, acabou o Tarcísio presidente da República. Claro. Não, acabou tudo. Porque o Pronto. Renan Santos, ele vem, provavelmente vai se reeleger e vai fazer... Não, se a gente ganhar, acabou o bolsonarismo. Então, acabou. Então, isso pro Tarcísio, esta sua situação pro Tarcísio deve estar muito de saber assim, cara, a chance de ter... Acho que isso pode falar, você pode falar? Pode. Tá. É análise, Então, da é uma torcida. análise. Então, isso, exatamente, se o Renan Santos ganhar, se o Zema ganhar, se o Caiado ganhar, acabou para o Tarcísio, porque nós temos um histórico no Brasil de reeleger os candidatos de situação. Claro, sim. Né? Então, acabou o Tarcísio presidente da República. Não, Não, tem e mais Tarcísio acabou a presidente. polarização Acabou também. a polarização, acabou o bolsonarismo. Sim. Então, o cavalo passou selado pro Tarcísio, acabou. Como é que a gente faz agora para manter algum espólio de poder e influência sobre essa militância? Então, é uma bateção de cabeça. No momento que a Michelle sente o sangue na água ali, fala, o Flávio tá sangrando, agora é o momento. Eu falo pelo Jair, pô. Mas Eu digo dizem- mais. então, E eu que digo assim, mais, num eventual segundo turno entre Renan Santos e Lula, eles vão lutar ativamente daquilo que eles nos acusam de eleger o Lula para que o PT ganhe a eleição. Mas não foi isso que foi dito na escala 6x1, que o Nicolas foi dizer? Eu vou votar a favor para vocês verem como é ruim. Mas você precisa ficar doente para saber que é ruim ficar doente? E assim, é que você tá partindo de um pressuposto que isso foi uma ação da Michelle. Eu acho que foi. Tem outros dois pressupostos. Não, Tem eu acho outros que dois- foi. Eu tem acho que outros foi. dois- Eu acho que não é tem simples, outros não é dois só ela. pressupostos. Ela não Tem um capacidade para pressuposto. fazer isso. Tem Não. um pressuposto que isso seria uma articulação do Valdemar, porque ele tá entendendo que o Flávio é um problema para eleger Ok. bancada. Esse eu e acho pra que não tem ganhar. capacidade intelectual para fazer uma articulação dessa, mas ok. O Valdemar tá no game há É um 30 sobrevivente. Tudo bem, Valdemar é um sim, sobrevivente. ok. E o Valdemar vem fudendo com a campanha do Flávio há meses. Beleza, Ó, beleza, vai. Vamos falar assim, se tem uma coisa que o Valdemar não é otário. Não é, mas eu não sei se ele enfim, não sei. Ele Beleza, ele ok. só tem o maior fundão Existe eleitoral o do debate Brasil. do Valdemar Otário. E eu acho que ele é muito bom, mas eu quero ouvir o final da teoria do Rafa. Desculpa, se o Valdemar... Não vamos entrar no se o rant do Valdemar agora. Se o Valdemar é otário, então ele é aquele... Sabe aquele... Ele é o otário mais sortudo da história. aquele personagem otário que é abençoado, que tudo conspira a favor dele? Eu não Tudo acho bem. que... Eu Não, Ok, ok. vamos argumentar então. É. Por exemplo, o Ciro Nogueira, a gente já descobriu que ele é um jeca por aquelas mensagens. Não. Ele é cafona. Eu acho que se você é ele a é- pessoa ele é certa, no lugar certo, com as conexões necessárias, você atinge um alto poder político no país. Por exemplo, o fritador de hambúrguer do Bolsonaro, ele é deputado federal. Sabe, as pessoas, elas ganham discordo, prêmios. discordo. Então, o que o Valdemar fez? Ele
conseguiu a marca do Bolsonaro e colocou 300 deputados Sabe lá por dentro. sabe por que eu discordo? Eu tô nessa linha aqui. Não, mas só vai. o track record, eu concordo. Você fala assim, Nelson Barbudo, né? Nelson Barbudo é um cara que estava no lugar certo, na hora certa, pô, ganhou um termo. Tipo, Alexandre Frota, o cara que tava lá no lugar certo, na hora certa, pum, ganhou um termo. Beleza. Cara, você não vira líder de um partido, presidente de um partido, você não consegue convencer o Bolsonaro a vir pro seu partido, que é um dos líderes mais carismáticos dos últimos tempos na direita. Você não consegue ser um sobrevivente há tanto tempo e ter uma posição tão grande de prestígio só com sorte. E mais do que isso, você não consegue um controle tão grande quanto o Valdemar tem Ok, controle do mas eu não tô PL. dizendo que ele não é um bom vendedor, por exemplo. Eu não sei, assim, se ele consegue... Do que eu vejo do Valdemar... Assim, na verdade, eu tô fazendo uma leitura aqui a partir do que eu vejo do Valdemar. Eu não conheço o Valdemar, nunca estive com ele pessoalmente, não... Então, assim, talvez ele queira até passar essa figura de que ele é um bobo e por trás ele age de maneira completamente diferente. Quando ele pega o microfone e fala, o feijão tá caro, volta Bolsonaro. Sim, talvez ele queira passar a figura do bobo. Talvez ele seja um grande vendedor, mas não seja talvez um grande articulador. Pra mim, hoje, o maior dos caciques políticos, o maior articulador hoje chama-se Gilberto Kassab. Que, aliás, acabou de matar a candidatura do Caiado, né? Falando que vai ser vice. Falando que vai ser E vice. eu não do sei, Caiado. eu não Será sei, que ela já esteve viva algum dia, Pedro? Eu não sei se também não tem dedo do Kassab nisso, cara. Tá, mas assim, Tá, beleza. qual que seria a finalização da sua ideia lá, pra gente não deixar mais uma ideia tua? Perfeito. Da minha ideia é assim, eu acho que a Michelle sentiu o cheiro de sangue na água, ela se considera legítima representante do espólio do Bolsonaro, é porque ela cuida dele, então ela tem o fardo, né, de cuidar do homem preso, adoentado, injustiçado, do mártir da direita brasileira, etc. Enquanto um filho foi para os Estados Unidos, o outro mudou para Santa Catarina, o outro tá ali todo envolvido com o Banco Master, ela sentiu o cheiro da água, aí eu acho que sim, ela juntou ali o núcleo dela e falou, galera, é a hora. E talvez alguém tenha pensado na estratégia pra ela, então vamos fazer um vídeo, etc. Tem a assim, segunda, ó, a primeira é Valdemar. Vamos lá, eu falei que tinham duas, a primeira é Valdemar. Deixa eu só fazer uma aspas que dentro da Michelle, que assim, existe o grupo político que é da Michelle, que é o irmão dela, que atua dentro do governo do estado de São Paulo. O Tarcísio tem nomeado dentro do governo de São Paulo O irmão da Michelle. pessoas, no plural, que são o núcleo duro da Michelle, do michelismo, digamos assim. Sim. Pode ser que haja algum tipo de intervenção dessas pessoas em relação Então, eu vou deixar- à atuação. Só pra terminar e deixar você concluir, Pedro, desculpa, perdão. Porque, veja bem, aí linka com a leitura que eu fiz agora. O cavalo passou selado pro Tarcísio. Amigo, olha só. Dificilmente alguém que é político, que é governador, não sonha ser presidente da República. Sim, É muito difícil. claro. Perfeito. Se o Tarcísio percebe que o cavalo passou selado, o melhor cenário pra ele seria o Lula ganhar. Esse seria o melhor cenário. Hoje. O Onde Lula, ele Pra não é Tarcísio, onde pra ele não é, Nicolas... onde ele não é candidato. Pra todo mundo Pra que todo não é o mundo. Flávio. Pra todo mundo que não é o Flávio, o melhor cenário é o Lula ganhar. Porque aí em 30 tem, teoricamente, uma outra eleição aberta. Peraí, é que teve um corte malicioso aí. Calma lá. Assim, o Flávio Bolsonaro, ele é o cara que está fazendo o Lula ter chance de ganhar. Sim. Sim. Primeira coisa. É porque. Nós, obviamente, queremos derrotar o Lula e o Flávio Bolsonaro Não, é o maior óbvio. empecilho para derrotar o Lula. É óbvio, beleza, É perfeito. só um disclaimer pra galera fazer o corte vagabundo. É, o Vini, né? Dito isso, assim, o Flávio hoje, ele é o melhor adversário possível pro Lula. Isso aqui descartando Renan Santos. Sim. Né? Então, assim, eu tô... Essa leitura é a leitura do PT, inclusive. Exatamente, sim. Com o Renan Santos no jogo, como ele está se apresentando no jogo, a coisa vai mudar muito daqui até agosto, setembro, vai mudar muito. Mas perfeito. Hoje, se o Lula ganha, o Tarcísio ele se coloca no jogo de novo para presidente da República. Então faz muito sentido o que você falou. Pô, eu tenho dentro do governo Tarcísio pessoas indicadas que são do núcleo da Michelle. A Michelle sente cheiro de sangue, porque tudo que tá acontecendo agora não é que implode o Flávio. O Flávio em algum momento se implodiria na vida. Mas dá chance pro Lula, né? Aumenta pro Lula. E se aumenta pro Lula, aumenta a chance do Tarcísio jogar... É o que eu digo pra todo mundo, cara. Política não é do dia pra noite que acontece, os resultados não são do dia pra noite, as articulações são pensando para daqui a 10, 15 anos. E o imediatismo do brasileiro faz ele limitar muito a sua capacidade de pensamento, de pensar em futuro, de pensar em estratégia. Sim. Tem uma pessoa que conseguiria pensar uma estratégia dessa, que é o Tarcísio de Freitas. Ele é, de longe, a pessoa mais inteligente. Você entende o ponto que eu quero chegar? Quando a Michelle fala, galera, sangue na água aqui. É. Sangue na água aqui. Vamos. Então, desculpe, quem era a segunda pessoa? Perdão, Dairo. O próprio Jair. O próprio Jair tem isso não sou eu que tô falando, eu já li gente falando isso, que assim, o Jair teria identificado e estaria com medo dessas bombas que viriam do Flávio
E ele já estaria começando a criar uma alternativa, isolando a Michelle do Flávio, por isso essa briga entre os dois, para isolar a Michelle, e caso o Flávio comece a derreter, ele já tem um bolsonarismo puro, inocente, para poder competir no Olha Puro, aqui, ó. inocente O que o Bruno separou aqui, que Lê pra faz... gente aí, Rafa. Conforme informou o blog, Michelle avisou com antecedência ao marido que gravaria o vídeo com duras críticas a Flávio Bolsonaro, a quem acusou de aplicar uma punhalada sobre ela. De acordo com o interlocutor da ex-primeira-dama, não dá para dizer que Bolsonaro autorizou a iniciativa, mas que ele a entendeu. Ele está na faixa de Gaza. Deixou ela desabafar, resumiu esse aliado. Que é basicamente falar que ele autorizou com outras palavras. Exatamente. Que é a leitura que o Deirô fez agora. Então, assim, eu não sei se eu tô viajando muito no que eu falei, assim, se eu tô, tipo, teoria da conspiração demais. Eu acho que eu acho mais improvável, tá? Ser algo do Tarcísio. Pra mim é uma dessas duas. Ou é Valdemar, ou é próprio Bolsonaro. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.